Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Somos gratos a Deus porque está nos concedendo a oportunidade de uma vez mais estarmos juntos, iniciando uma nova semana de estudo em Sua Palavra. Agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham os estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Queremos também agradecer a todos vocês que clicam no dedinho de joinha e ainda a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Dalzira Jesus de Oliveira de Guarapari, no Espírito Santo, Nadir Alves é de Colíder, em Mato Grosso, Leonor e Albino são de Portugal, Marli Abreu Lima é de Alto Horizonte, em Goiás, Josias Rodrigues é de Guabiruba, em Santa Catarina, Guiomar é de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós, por estarmos iniciando mais uma semana de estudo em Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude, Pai, a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem a sua luta, a sua necessidade, o seu problema. Tu sabes, Pai, Tu conheces todos que nos escrevem pedindo orações, que as Tuas bênçãos estejam sobre todos. Em especial, abençoe Dalzira Jesus de Oliveira e a família, Nadir Alves, que necessita também das Tuas bênçãos, Leonor e Albino, Marli Abreu Lima, o Josias Rodrigues e também Guiomar, que espera uma resposta Tua, Pai, especialmente em favor da filha Helena. Ó Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A nossa série do Evangelho de Marcos, já estamos chegando no final dela. Faltam apenas 2 semanas para terminarmos de estudar este livro, este Evangelho, que tem sido uma bênção para todos nós conhecermos aqui através do evangelista Marcos, o ministério de Jesus, também a sua entrega que Ele fez por cada ser humano. E nós louvamos a Deus porque Jesus, Ele não desistiu, porque Jesus, Ele foi até o fim. Ele sofreu morte e morte de cruz, que era a morte mais vergonhosa daquela época no Império Romano. E essa semana, então, nós vamos juntos estudar aqui o capítulo 15 de Marcos. E aqui nós vamos ver que está o centro da narrativa da paixão de Cristo. O capítulo 15 de Marcos. Se você tem em sua casa o livro O Desejado de Todas as Nações, leia este livro e você pode ler então a respeito deste momento em que Jesus estava vivendo, que está já no final também deste livro, Desejar Todas as Nações, e nos ajuda muito a entender o sacrifício de Jesus por cada ser humano. Nós estaremos aqui então essa semana vendo e estudando sobre o julgamento de Jesus que aconteceu lá perante o imperador romano, perante Pilatos, e Jesus sendo levado para ser crucificado. É um momento em que nós deveremos refletir, irmãos, refletir profundamente, porque a nossa salvação, ela custou um alto preço. Ela custou o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É o sangue da nova aliança, o sangue que já estava derramado por nós antes mesmo da existência deste mundo. Foi quando foi decidido que Jesus viria, caso o ser humano falhasse no propósito, que era continuar sendo fiel e obediente a Deus. E então é chamado sangue da nova aliança porque é o sangue do Cordeiro de Deus, que nós vamos ver aqui exatamente essa semana, este sacrifício que Jesus realizou. E quando nós lemos em Marcos capítulo 15, no verso 34, nos diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, na sua humanidade, é sempre bom nós lembrarmos isso. Jesus, ele tinha as 2 naturezas, a humana e a divina. Mas Jesus nunca usou o seu poder divino para situações humanas que ele enfrentava.
E aqui, Jesus, na cruz do Calvário, às 3 horas da tarde, ou seja, a hora nona, como diz a maioria das versões da Bíblia, Jesus clamou: por que me abandonaste? Jesus se sentiu sozinho. Na humanidade dele, ele sentiu que o pai o havia abandonado. Agora eu pergunto, qual é o pai que vai abandonar um filho? É claro que hoje nós vivemos uma situação diferente em que existem muitas desavenças e desentendimentos entre pais e filhos. E muitos pais dizem assim: olha, a partir de hoje você não me considera mais como pai, você não é mais meu filho. Existem pessoas que agem assim, mas são raras, mas existe. Mas um pai jamais abandona um filho. E Deus, ele não podia fazer nada naquele momento para tirar Jesus da cruz, porque era o destino da humanidade que estava ali nessa decisão que Jesus tomou de dar a vida pelo ser humano. E infelizmente, a maioria dos seres humanos rejeitam este sacrifício. É claro que ainda muitos não ouviram falar, mas ouvirão antes de Jesus voltar. E isso vai ser de uma forma muito rápida. Os meios de comunicação serão usados, Deus ele vai prover meios para que todas as pessoas ouçam falar de Jesus, do sacrifício dele e tomem uma decisão. Ninguém vai ser condenado sem ter ouvido falar de Jesus e sem ter tomado a decisão de aceitá-lo ou de rejeitá-lo. Então, irmãos, não pense que este dia está muito longe. Não, porque as últimas coisas serão rápidas. A Bíblia mesmo diz isso. E Jesus, então, ele foi levado da casa de Anás e Caifás, onde ele estava sendo julgado à noite, para a casa de Pilatos. Por quê? Levaram Jesus para Pilatos. Pilatos, como nós dissemos, ele era o governador lá da Judéia, ele era romano. E os judeus, eles não podiam simplesmente condenar Jesus, que havia dito que era filho de Deus, e os sacerdotes disseram que ele havia blasfemado, e matá-lo, porque eles não tinham poder sobre isso, os judeus. E então eles tinham que levar a autoridade romana e levaram perante Pilatos. E o que eles disseram? Disseram que Jesus ele estava conspirando tomar o trono de Pilatos e se proclamar o rei dos judeus. Eles disseram que Jesus estava conspirando isso. Mas vamos ler aqui Marcos capítulo 15, versos de 1 a 15. Nos diz aqui a palavra de Deus: de manhã bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou: você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas, para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro como de costume. Pilatos perguntou: querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. E nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: então o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o, gritou a multidão. Por que quis saber Pilatos? Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o! E para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que fosse crucificado. Aqui está o relato de quando os líderes judaicos levaram Jesus amarrado perante Pilatos. E ali eles falaram muitas coisas contra Jesus. E Jesus, Pilatos, melhor dizendo, de uma forma irônica, pergunta então: você é o rei dos judeus? Zombando de Jesus, né? Se é o rei dos judeus, como está aqui amarrado para ser julgado? Vejam, as pessoas, irmãos, eles às vezes ironizam a nossa fé, eles ironizam
a nossa crença, ironizam e zombam da nossa fé, que ainda cremos na palavra de Deus, na Bíblia, a única fonte da verdade, a única fonte que nos mostra o caminho para a salvação. As pessoas estão ironizando e zombando dos crentes, dos cristãos. E nós, irmãos, precisamos estar alicerçados na palavra de Deus para que nós possamos suportar essas afrontas e estas ironias e zombarias. E então, Pilatos fez a pergunta a Jesus: você é o rei dos judeus? Ironicamente perguntando, né? E Jesus respondeu também de uma forma evasiva: é o que você diz, né? Ele não disse, sim, eu sou. Perante os sacerdotes ele disse, sim, eu sou. Está no capítulo 14. E ali, perante Pilatos, ele disse, você está falando que eu sou o rei dos judeus, né? E então nós vemos aqui que foram feitas várias perguntas a Jesus e ele se manteve calado, não respondeu. E depois então, como era costume na Páscoa, soltaram um prisioneiro e era a multidão que escolhia qual prisioneiro eles queriam que soltasse. E então Pilatos mandou que trouxesse Barrabás, né, que era um dos piores criminosos daquela época e era perigoso para a sociedade. Então Pilatos pergunta, quem vós quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, que é o rei de vocês, é o rei dos judeus? E a multidão, então, instigada pelos líderes judaicos, gritava, né? Solte-nos Barrabás, crucifique Jesus. Vejam, irmãos, eles chegaram até a pedir que o sangue de Jesus caísse sobre eles e os filhos deles. Está relatado em Mateus e também em Lucas, eles pedindo que o sangue de Jesus fosse derramado sobre eles. Vejam que afronta a Deus. E nós sabemos tudo o que tem acontecido com aqueles que rejeitam, com aqueles que blasfemam, todos aqueles que ignoram os ensinamentos da palavra de Deus. E então a multidão clamava, né? Solte-nos Barrabás e crucifique a Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós, nas nossas atitudes, estamos também sendo como os líderes judaicos e aquela multidão que estava lá naquele dia, pedindo para que Jesus seja crucificado e que as pessoas erradas continuem dominando e no comando. E nós precisamos ter muito cuidado, porque as nossas escolhas, as nossas decisões é que vão decidir o nosso futuro eterno. Quem sabe nós não falamos, né, contra Jesus, mas as nossas atitudes, elas denunciam que nós estamos contra os ensinamentos da palavra de Deus. E assim, então, como fez esse povo judeu, a multidão gritando para que Jesus fosse crucificado, que fique para o nosso exemplo, para que nós não caiamos neste mesmo erro, que nós possamos fazer sempre a decisão correta, a escolha certa, que é ao lado de Jesus. Ao invés de Jesus ser homenageado e ser adorado pelo povo judeu, por ele ser o rei dos judeus, eles preferiram acusá-lo de blasfêmia e de conspiração contra o Império Romano, e assim eles queriam que Jesus fosse crucificado. De todas as formas, eles queriam tirar Jesus do caminho deles, porque, segundo os ensinamentos de Jesus, ele vivia o que estava escrito na Bíblia e era contra o que os líderes judaicos viviam, que era a tradição dos homens, a tradição dos anciãos. E então Jesus, ele foi entregue aos soldados romanos por Pilatos para que pudesse então fazer os procedimentos legais para depois a crucifixão. Nós estaremos durante essa semana discorrendo sobre este assunto. Oremos para que o Espírito Santo fale conosco e nos ajude a viver o Evangelho que nós cremos e testemunhar desse Jesus que tanto nos amou, que deu a sua vida por cada um de nós. Estaremos novamente juntos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.